Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel Tutoriais. Hoje eu vou trazer um tutorial raiz para vocês, um tutorial de Photoshop. Eu vou te ensinar a melhor e mais didática maneira de remover o fundo de uma imagem no Photoshop. É o jeito mais profissional e mais detalhista que você vai assistir, então eu não vou nem ficar enrolando aqui, bora pro tutorial e vamos aprender, se liga aí. Então vamos lá pessoal, o Photoshop já está aberto e você deve começar abrindo a imagem que você deseja remover o fundo. Eu vou abrir aqui clicando no botão de Open, mas você também poderia fazer isso através do File e vindo aqui em Open ou com Ctrl O ou Command O se você usa Mac. Vou pegar aqui duas fotos da minha prima Margot e clicar em Open. E agora ó, você tem duas imagens aqui. Por que eu abri as duas? Porque eu quero mostrar para vocês duas formas como eu removo o fundo da imagem. E eu dividi aqui em duas categorias. A primeira delas é para imagens com fundo sólido, com uma mesma cor, que nem essa daqui. E a segunda é para um fundo com outros elementos e com cabelo, que é mais difícil também. Vamos então para a primeira imagem, que é o caso mais fácil. Você pode remover o fundo de imagens que possuem uma cor sólida de background através da ferramenta Varinha Mágica, que pode ser acessada através do atalho W ou traduzindo aqui a Magic Wand Tool. O que ela vai fazer? Ela vai selecionar pegando cores semelhantes de um ponto que você clicar. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na pele, ela vai tentar pegar tudo próximo aqui que tem o mesmo tom. Então vou apertar Ctrl D para desfazer a seleção. Agora se eu clicasse aqui no fundo, por exemplo, olha que legal, ele selecionou tudo que era da mesma cor. Se eu apertar Delete, eu deletei aqui uma parte, vou fazer isso com o outro lado, e olha que bacana. Eu vou aqui pintar o fundo para vocês verem como fica, tá? Ele pode ser eficaz, mas ele vai ter esse problema das cores, ó. Tá vendo que ele, por exemplo, fez isso aqui sem querer? Porque era uma cor muito semelhante com o fundo. Outro ponto, ó, é que no cabelo ou em locais que tem muitos detalhes, ele pode deixar um pouco a desejar esse método. Mas por outro lado, ó, olha que perfeição de edição apenas com um clique, tá? Se a gente fosse considerar esse lado aqui que tem menos informações. Isso aqui é bem legal para imagens com poucos detalhes, com um recorte mais definido e com uma diferenciação do cor do plano de fundo ou da imagem. Então, se você tem um objeto de uma cor só presente e outro no fundo, isso funciona melhor. E aí, tá curtindo o vídeo de hoje? Antes da gente salvar o arquivo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Tem curso completo de Photoshop, tem uma playlist muito legal com diversos tutoriais para você aprender, então fique ligado, eu vou deixar todo o material e um conteúdo exclusivo para você aqui na descrição. Pode ler, pode seguir, pode interagir, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse programa que eu tanto gosto. Então, o jabá tá feito, vamos voltar para o tutorial. Para imagens como essa, que são fotografias, que são mais difíceis, eu tenho outro método. Então, por exemplo, a varinha mágica aqui, ela não ia funcionar, ó, porque a seleção ficaria muito mais difícil de fazer. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo duas ferramentas. A primeira delas é a ferramenta Pen Tool, ou a ferramenta caneta. Ela é uma ferramenta legal porque você pode fazer uma seleção super detalhada e ponto a ponto, ó, você pode clicar e arrastar e ir clicando na imagem, olha que legal. E aí você vai fazer um contorno super detalhado da sua imagem. Se eu dar um zoom aqui, você consegue ver. Então ela é uma ferramenta, na minha opinião, é a ferramenta mais detalhista de edição do Photoshop. Você consegue fazer curvas e suavizar. Se você quer utilizar essa ferramenta com precisão, mas de repente sem precisar gastar tanto tempo nesses detalhes, aí entra o meu segundo método, tá? Eu vou clicar aqui nesse cadeadinho para desbloquear a imagem, eu já abri ela. E o que você vai fazer? Você vai utilizar a ferramenta caneta, normalmente, tá? Vai dar um zoom aqui. Eu, no meu caso, estou utilizando o trackpad do meu notebook, mas você poderia apertar aqui a tecla Z ou clicar na ferramenta de zoom para aproximar. E depois o P de novo para voltar. Mas então o que você vai fazer? Você vai selecionar, não precisa ser tão perfeito assim, mas você vai selecionar o entorno da imagem, o mais próximo possível, mas sem precisar se preocupar tanto com os detalhes, né? Cada fio. Então se liga que eu vou fazer aqui, ó. Então depois que você fizer a seleção, você tem que interligar os pontos, tá? Você tem que clicar o último ponto no primeiro, que nem eu tô fazendo aqui, ó. E aí ele vai fazer essa seleção. Depois disso, dentro da seleção, você deve clicar com o botão direito e selecionar a opção Make Selection, ou fazer seleção, traduzindo aqui. Aqui eu vou deixar em 0 no Feather Radius e vou clicar em OK. E ó, agora eu tenho uma seleção. Se eu fosse efetuar essa seleção,
ela estaria mal feita, mas não é o que iremos fazer. Agora você vai vir aqui em Select e no meu caso com o Shift pressionado, eu vou apertar aqui a opção Select em Mask para abrir o Refine Edge, que é esta ferramenta que vai refinar a sua seleção. A utilização dessa ferramenta ela vai muito no olhômetro, tá? O que eu faço sempre é deixar aqui no Smart Radius habilitado e aí eu vou mexendo aqui e o pulo do gato tá aqui nessa ferramenta, a Refine Radius 2. Eu vou aumentar aqui o tamanho do brush, ó, vou deixar aqui em torno de 80. E aí você vai passar ela nessas pontas aqui, ó. E olha só, tá vendo que ela tá já diferenciando conforme você vai passando? Olha que legal. Eu fui passando aqui, ó. E aí você vai passar em todo o contorno que tiver mal feito. Claro que isso vai depender também do tipo de imagem, tá? Nem sempre ele vai alcançar a perfeição, mas já é uma ótima forma de você selecionar, ó. Principalmente para imagens que você vai ter um cabelo, algo mais detalhado assim, que nem a gente tá vendo. Mas aqui, ó, com a Refine Edge, eu vou alterando estas opções. Você pode mudar aqui o View também, para você ver o que está sendo selecionado, ó. O que está em branco é a seleção. Presta atenção nos fios de cabelo aqui, olha que legal. Você pode ir mudando, por exemplo, um black para ver como tá ficando, tá? Eu sempre deixo no on black aqui. E aí você pode mexer aqui nas opções de ajuste, por exemplo, deixar a sua seleção mais suavizada, aumentar aqui o feather, que também é uma opção de suavização, aumentar o contraste, isso vai deixar mais contrastado o seu fundo, com isso você vai ter uma seleção mais detalhadas. O Shift Edge, ele pode cortar ainda a sua seleção, tá? Então você pode expandir a seleção ou diminuir ela conforme a sua preferência. E aqui, ó, no Output, eu vou clicar aqui para descontaminar as cores. Isso aqui também é uma opção legal. E eu vou vir aqui, ó, e vou marcar em New Layer e clicar em OK. Vamos pintar de novo aqui para a gente ver as imperfeições. O que acontece? Dependendo do nível de imagem, né, esse método ele pode ter algumas imperfeições ainda. E eu fiz isso e eu escolhi essa imagem justamente por esse propósito. Por quê? Quando tem alguma imperfeição, eu faço duas coisas. Primeiro, eu vou com a ferramenta caneta, vou apertar P, refinando. Então, por exemplo, tá vendo essa área aqui? Ó, eu vou refinar ela. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com zoom e vou agora sim, ó, com bastante cuidado, focando nos detalhes, tá? Aí você pode apertar Alt, ó, para você reposicionar o seu ponto. Então, como faz essa curva, Alan? É bem simples. Você clica, mantém pressionado o cursor do mouse e você vai arrastando, ó. Se eu arrastar para o lado, ele pode fazer uma curvatura bem legal. Depois de fazer isso, para você reposicionar esse ponto aqui, ó, porque se eu clicar aqui, ele vai ficar com uma seleção estranha, tá vendo? Então você tem que apertar Alt ou Option, se você usa Mac, posicionar mais ou menos na linha de seleção e aí sim continuar. E aí você vai fazendo isso com bastante paciência, tá? Essa é a hora que é para você recuperar aquela paciência que o primeiro método não exigiu. Aqui no meu caso, ó, eu vou fazer somente uma curvatura aqui. Não precisa ficar tão perfeito pegando todos os detalhes, tá? É mais para mostrar para vocês como funciona. Vou fechar a seleção, clicar em Make Selection, vou dar aqui, dessa vez vou deixar aqui um radius de 2 ou 3 para deixar um pouco mais suavizado e clicar em OK. E agora sim, aperto Delete. Então, ó, você vê que ele já melhorou os detalhes. Outra coisa que eu também posso fazer, por exemplo, nessa opção aqui, é utilizar a ferramenta Erase Tool. Então, qual que é o lance da Erase Tool, a ferramenta borracha, que pode ser acessada através do atalho E? Clique aqui nessa setinha e escolha um brush, né, mais suave. Por exemplo, esse Soft Round, ele tem a borda suavizada. Por quê? Porque você vai fazer aqui, você vai literalmente apagar algum ponto de imperfeição. Ó, tá vendo aqui, por exemplo? Ficou meio estranho. Nem sempre você vai querer todos os detalhes, como no meu caso. Às vezes você vai querer algo mais detalhado, às vezes não. Eu peguei essa imagem justamente porque ela é difícil de selecionar, tá? Porque se fosse uma imagem muito simples, não precisaria. Mas ó, às vezes quando eu vejo esses detalhes aqui, eu vou com a ferramenta borracha e vou suavizar aqui os pontos de edição. Mas olha que legal, você tem aqui uma edição já muito bem feita. Eu posso continuar aqui trabalhando nesses detalhes, mas vamos ver aqui o antes e o depois, ó.
Deixa eu tirar aqui, ó. Eu acho que eu até baixei um pouquinho a imagem. Deixa eu posicionar ela novamente aqui. Olha só. Você tem aqui um antes e o depois. E olha a quantidade de detalhes que a gente conseguiu preservar. Alguns a gente tirou propositalmente porque não ficou tão legal, mas você consegue de uma forma muito simples fazer uma seleção diferenciada aqui. E olha que eu peguei algo bem diferente, tá? Eu peguei aqui uma coisa bem difícil de fazer. Se fosse nessa imagem mais simples, eu vou mostrar o antes e depois para vocês aqui, ó. Se fosse nessa imagem que é um pouco mais simples, cores sólidas e tudo mais, você teria ainda mais detalhes. Tudo vai depender do seu fundo. Se é um fundo com bastante elemento, você vai precisar de mais detalhes, vai gastar mais tempo. Se é um fundo mais simples, você consegue ter uma aplicação melhor dessa ferramenta, tá? Tudo vai depender do tipo de imagem e principalmente do fundo da imagem que você quer. E aí você vai selecionando aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz antes. Olha nesse caso aqui que a imagem tinha um fundo mais sólido, a riqueza de detalhes, até o fio do cabelo você conseguiu preservar. Então essa é uma forma muito legal, muito profissional de você remover o fundo. É assim que os profissionais no Photoshop fazem e é um recurso bem bacana. Claro que se você fizer com mais cuidado, com quanto mais paciência você fizer aplicando todas essas ferramentas que eu te ensinei, mais detalhes você vai ter. Mas já deu pra você ter uma noção de como fazer isso, não é mesmo? Bem legal, né? E aí, curtiu o vídeo de hoje? Eu tenho certeza que sim. E comente aqui embaixo se você conseguiu remover o fundo. Se quiser mandar aqui o link da imagem, as suas redes sociais também pra gente interagir e ver, fique à vontade. E não se esqueça de retribuir aí com o seu like, é muito importante para eu poder continuar produzindo vídeos como esse para você. Então muito obrigado por ter nos assistido e espero te ver no próximo vídeo do Pixel Tutoriais. Um forte abraço e até mais. Falou!